Boa noite a todas, a todos e todes. Aqui quem fala é Maria Fernanda, no Diário da Menina da Chapada. E sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje o vídeo é sobre um assunto de extrema urgência, de extrema importância, sobre uma situação que não pode ser ignorada, que não pode ser silenciada, que nenhum de nós pode se calar diante dessa situação. Uma situação que precisa de toda a sua atenção, uma situação que precisa de todo conhecimento para evitar a ignorância e de que também, acima de tudo, precisará de respeito, empatia humana, que é sobre o genocídio do povo palestino, que é sobre o genocídio na faixa de Gaza. Nós estamos vendo todos os dias um povo ser massacrado, na tentativa de ser exterminado da face da terra. E não são soldados israelitas ou soldados de outros países ou terroristas que estão sendo mortos na faixa de Gaza a essa hora. Estão sendo mortos homens, mulheres, crianças. Nós estamos falando de uma crueldade sem precedentes. Nós estamos falando de um ato monstruoso que envolve um egoísmo, uma arrogância, que envolve a ideia estúpida de terra prometida, de a terra é minha e vocês que são os invasores. Porque se você parar para pensar, essa ideia de que você cuida daquela terra, você mora naquela terra, você construiu seu lar naquela terra, criou seus filhos, sua história é lá. Sua base da vida, de vida é lá. E chega um outro pessoal dizendo que não é nada disso, que a terra é deles, que Deus mandou, e é assim que tem que ser. Você vai embora assim, tipo tchauzinho, até mais? Não. Você luta pela sua terra, você luta pelo seu lar, pela sua casa, pela sua base de vida, pelas as raízes da sua vida você vai lutar. Porque a terra é de quem mora, de quem habita, de quem está. O outro é o invasor. Então não vem com essa ideia estúpida de que Deus prometeu para um povo, para Israel, de que ia dar essa terra para eles. Não. Deus não falou isso em nenhum momento. Isso é a ideia do ser humano que quer tomar posse à força de tudo que ele quer. Seja ele qualquer ser humano, de qualquer país, de qualquer nacionalidade. Porque isso não é regra para ninguém. Maldade humana não é regra para ninguém. Mas está ali um povo de resistência há muitos anos, há séculos, que é o povo da Palestina. A Palestina, que é a cidade mais antiga do mundo. Ela data desde a Idade do Bronze. E até na época de Cristo. Que é assim, porque a Palestina, ela tem 5.000 anos de idade. Ela é mais velha que Cristo. Então, a gente está falando não só de uma situação, não só dessa questão de uma cidade muito antiga, de um povo muito antigo, mas em qualquer situação de empatia humana, a gente vai estender a mão, a gente ajuda, a gente acolhe aquela pessoa. Só uma pessoa cruel, sem discernimento nenhum, que fica aplaudindo o que está acontecendo. Porque há pessoas que aplaudem o que está acontecendo. Há pessoas que acham bonito o que está acontecendo na faixa de Gaza só por causa da questão do 7 de outubro. 7 de outubro foi terrível, foi horrível, mas o que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza, ele triplica o horror, ele triplica a crueldade do 7 de outubro. Porque a gente tem que botar a cabeça para pensar, pelo menos por 5 minutos. Porque, tipo, o 7 de outubro, o Hamas, isso, na verdade, é só uma desculpa esfarrapada de Israel para tentar justificar o que estão fazendo na faixa de Gaza. Mas não dá para justificar o injustificável. Não dá para dizer que estão massacrando crianças, bombardeando crianças, só porque o Hamas fez aquilo
O Hamas fez isso por causa do 7 de outubro, por causa daquela questão. Não. A gente não dá para transformar a água do vinho da noite pro dia, e a gente não pode achar que tá tudo bem vendo isso e não pode se calar. Nós estamos lidando com uma tragédia a nível mundial, que o mundo está olhando. A gente está vendo uma série de diversas violações terríveis de direitos humanos, colapso sanitário, crise sanitária, conflito à mão armada, a estratégia da fome como arma de guerra. Estamos vendo isso pela televisão. E não é porque as coisas pioraram hoje em dia. É porque a diferença é que antigamente não se tinha televisão, não se tinha internet, não se tinha celular. Hoje tem. Então eu diria que hoje a maldade do homem, ela pode ser escancarada. Porque antes não dava, agora dá. E essa é a nossa primeira arma que a gente usa para lutar contra o fascismo, a tirania, que é a internet. Informações, espalha notícias e é um ótimo meio de avisar as pessoas, alertar as pessoas, abrir os olhos das pessoas. E é sobre isso. Eu faço questão sempre de trazer estudos, tirando a parte do meu canal, lá no Instagram também, que eu boto meus estudos, as informações, porque estudando que a gente entende, estudando que a gente vai ter o conhecimento e não vai cair na ignorância, não vai cair na mentira, não vai cair na farsa. E é por isso que eu dito esses números, é o horror em forma de números. A gente está acompanhando esse massacre ao longo de um ano. Então, para vocês terem uma boa noção do que acontece e está acontecendo. Em um ano, Israel matou mais de 41 mil pessoas, e entre elas 17 mil crianças. A cada 10 pessoas, 4 são crianças. A cada 10 pessoas assassinadas, 4 são crianças. De todos os jornalistas mortos no mundo em 2023, 75% morreram durante o genocídio de Israel em Gaza. Crimes e atrocidades, que Gaza é considerado o lugar mais perigoso para ser uma criança. Que nós temos os lugares, o ranking de países mais perigosos para as mulheres, e nós temos um que é perigoso para criança, que é mortal para crianças e mulheres. Estamos falando de bebês assassinados, crianças sendo bombardeadas, estamos falando de crianças chorando porque estão com fome, chorando de fome, porque estão morrendo de fome. As mães em desespero porque não conseguem alimentar direito seus filhos. Pais em desespero porque estão tendo que carregar os corpos de seus filhos nos braços. Pessoas revoltadas, pessoas entristecidas, pessoas que estão morrendo de fome, porque eu não vou nem dizer o nome dessa pessoa, que é um monstro do ministro de Israel. Ele compara essas pessoas a bichos, dizendo que tem que ser assim mesmo. Como se ele fosse o dono do mundo, como se ele fosse Deus para ditar quem vive e quem morre, só que ele não é. E é por isso que a gente fala mais uma vez, a gente defende vidas humanas, a gente acolhe o próximo, estende a mão pro próximo e vai à luta, porque isso se trata de resistência. O número de trabalhadores humanitários mortos em Gaza no ano passado é o maior de todos os tempos em uma crise, em uma única crise. Israel lançou 70 mil toneladas de bombas em Gaza, superando os bombardeios da Segunda Guerra Mundial em Dresden, Hamburgo e Londres juntos. Tipo, eles estão lançando com tudo mesmo, que é pra acabar, eles querem acabar com o povo da Palestina. E isso não é tudo. Foi mapeado pelo menos 30 valas comuns, com 3 mil corpos de palestinos mortos no genocídio de Israel.
pessoas que estão, corpos de pessoas que estão nos escombros. E isso é o que a gente tem registrado em dados, tá? O que tiveram de feridos, palestinos feridos em Gaza, passam de 97 mil. 25% provavelmente sofrerão lesões que mudarão suas vidas, lesões permanentes. 15 mil lesões nas extremidades e 3,5 mil amputações. A gente vê, porque é muito difícil sobreviver a esses bombardeios. São bombardeios monstruosos, colossais. E quando sobrevive, você vai ter marca para a vida toda. Infraestrutura e patrimônio. Como eu disse, a Palestina tem mais de 5 mil anos de idade. E Gaza, na verdade, Gaza é uma das cidades mais antigas da humanidade. Ela tem 5 mil anos. E viu-se em um ano que a cidade mais antiga, com patrimônios históricos incríveis, milenares, viu-se em um ano suas riquezas históricas e culturais destruídas pelo bombardeio contínuo. Uma série de bombardeios que foi destruindo tudo por onde passava. E a gente chega na destruição. 70 mil toneladas de bombas, né, que foram lançadas, destruíram tudo. Elas foram destruídas. Foram destruídas patrimônios, que são patrimônios da humanidade, que tem anos de história lá, que tem a sua base lá, que era lugares de oração, de fé, de amparo, de história, de conhecimento, educação. Nós estamos falando de 195 locais de patrimônio que foram destruídos, 227 mesquitas e 3 igrejas que foram destruídos. E 67% da água e da infraestrutura de saneamento e da rede rodoviária foram destruídos. 90% das escolas foram destruídas. Que isso destrói os principais lugares de história, patrimônio, conhecimento, educação e religião, fé, oração. Deslocamento interno e fome. 9 em cada 10 palestinos em Gaza estão agora deslocados internamente. Muitos deles variam várias vezes, alguns até 10 vezes. Israel proibiu a entrada de ajuda humanitária, comida, incluindo comida, água e remédios, itens de higiene. A fome. Porque a iniciativa de usar a fome como arma de guerra é a das mais cruéis, as mais monstruosas, porque ela não é uma arma de fogo, mas ela é daquele sofrimento, daquele tipo de arma que vai prolongando o sofrimento. Devagar, vai prolongando. A pessoa sofre aos poucos, morre aos poucos porque tá sem comer. 50 mil é o número estimado de crianças que precisam de tratamento para desnutrição aguda. Aí você vê. Muita gente tá achando legal o que tá acontecendo e até aplaude, dizendo que é isso mesmo, dizendo que é pra Palestina não criar mais terroristas, não vierem mais terroristas. Defendem Israel, botam a mão no fogo por Israel, dizendo que não vai defender terrorista. Deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso crianças de 5 anos são terroristas? Bebês de dias de vida e meses de vida são terroristas? É isso que esse pessoal pensa?
que crianças são terroristas? Essas crianças não pegam armas. Essas crianças só estão pedindo um prato de comida. É só isso que eles querem. Isso está sendo negado. O cerco de Israel bloqueia 93% da ajuda alimentar que chega em Gaza. 32 mortos por desnutrição, sendo 28 entre crianças com menos de 5 anos. 90% do abastecimento de água de Gaza não é potável. Com o sistema de saúde em colapso e os locais de deslocamento superlotados, se criam um terreno fértil para epidemias. Porque eles estão bombardeando e destruindo hospitais, enfermarias, destruindo ambulâncias. Eles estão fazendo a detenção e prisão de 128 profissionais de saúde. E a poliomielite voltou para a Palestina. Isso deu uma desenfreada para várias doenças. E eles não estão deixando entrar nada de jeito nenhum, que é para justamente isso. Eles querem exterminar o povo da Palestina. Eles querem se sentir os donos do mundo. Esse ministro, ele quer sentir o rei do mundo, ele quer se sentir Deus, né? Mas não é assim que a banda toca. Se esse pessoal tá achando que a gente vai se calar, que a gente vai ficar quieto, parado, sem fazer nada, não. Enquanto muitos de nós podemos ir, todos nós podemos fazer alguma coisa, podemos divulgar as informações, podemos desmascarar o governo de Israel, podemos falar sobre o que está acontecendo, podemos mandar doações para as instituições, podemos ajudar as flotilhas humanitárias. Isso é uma questão, isso é para além de uma questão que precisa ser resolvida. Isso vai além. Isso se trata de uma questão de humanidade. Isso se trata de uma questão de empatia. A gente está vendo essa situação e não pode ficar... E não tem como ficar parado sem fazer nada. Não tem como ficar em silêncio. A gente faz o que pode, mas o que a gente não pode fazer é ficar em silêncio, é ficar parado. É por isso que eu digo a vocês, vamos espalhar informação, vamos lutar pelo povo da Palestina de todas as formas possíveis, espalhando informação, conhecimento, trazendo à tona o que está acontecendo, desmascarando o governo de Israel, o Brasil cortando relações comerciais e diplomáticas com Israel é um dos passos mais importantes que a gente tem a Isso aqui que eu estou usando é cara, se bobear, o maior símbolo de resistência que eles têm e que eles levam para sempre em seu pescoço, em sua cabeça, em seu corpo. É o símbolo de sua resistência. Ele é símbolo de resistência. Os palestinos usam, nós usamos. A gente tá com vocês, irmãos e irmãs palestinos. Nós estamos com as crianças palestinas. É em nome de todos vocês que a gente vai lutar, vai tomar iniciativa, não vai escalar, não vai ficar parado. Porque é isso que se deve fazer e é isso que nós faremos. E eu vou deixar para vocês em link a reportagem das informações que eu ditei com os números. Eu vou deixar para vocês Instagrams que mostram como é que tá a situação de lá na Palestina, na faixa de Gaza. O Instagram com as informações sobre a flotilha humanitária que vai sair dia 31 de agosto com dezenas de barcos para tentar romper esse bloqueio ilegal que Israel está fazendo. Eu vou passar todos os links desses Instagrams, incluindo do Thiago Ávila, guerreiro de resistência, pessoa humana. Eles acharam que iam se calar depois do que aconteceu com o Thiago Ávila e com a Greta. Não vai ser por aí.
eles voltam e vão voltar mais fortes. Pessoal, façam doações pelos sites também da flotilha e sites como Médicos Sem Fronteiras, Unicef, Acnur, e qualquer atitude possível que seja já vai fazer a grande diferença. Nós vamos resistir, nós vamos estender a mão para o povo da Palestina, nós vamos lutar pela Palestina. Porque a gente nunca se calou, nunca vai se calar, e não é através do silêncio que as coisas vão mudar. E na maior tentativa, na pequena tentativa, vai ser a maior, já vai ser um grande avanço. Palestina livre, sempre. Palestina livre, para sempre.